Você vai passar a vinheta ou vamos começar direto? Vamos iniciar direto. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec, né? Não tivemos na última semana, então resolvemos fazer agora. O Arthur está em outro estudo. Ele vai entrar daqui a pouco, eu acho, mas vamos iniciando lendo, né? Esse artigo do doutor Vignal. Então, Cláudio, quer começar lendo? Vamos lá. Bom, a gente continua nas mesmas questões levantadas aí em depoimentos, né? Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, morto em 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, convidado a se transportar para perto dele e a dizer se o via, respondeu: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dizer-se-ia uma massa que se agita, e como algo que faz esforços para se desprender disso, mas que custa vencer a resistência. Não distinguam a forma de espírito bem determinada. Isso foi no dia 27, né? Tá. Aí ele é evocado na Sociedade de Paris em 31 de março, com a seguinte pergunta: caro senhor Vignal, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris guardaram de vós a melhor recordação, e eu, em particular, a das excelentes relações que não cessaram entre nós. Chamando-vos ao nosso meio, temos primeiro como objetivo dar-vos uma prova de simpatia e ficaremos muito felizes se quiserdes ou se puderdes vir conversar conosco. Era interessante, né, que, embora fosse feito de uma forma bem respeitosa, as evocações eram feitas de uma forma natural, como a gente se dirige a uma pessoa de relacionamento já consolidado, né, de relação entre amigos, quase que entre familiares. Ao longo do tempo, a gente tem começado a seguir ou pensar em seguir algumas fórmulas tão amarradas, às vezes tão fora de padrão, que dá a impressão de que você está evocando um ser distinto, um ser realmente de outro mundo, e não aquele que era teu companheiro até pouco. É interessante essa questão aí, viu? Mas vamos lá. A resposta do amigo Vidigal. Caro amigo e digno mestre, vossas boas recordações e vossas provas de simpatia são muito importantes para mim. Se hoje posso vir até vós e assistir que deu um pico aqui. Vamos lá. Voltou. Hoje posso vir até vós e assistir livre e desprendido a esta reunião. Tá saindo da tela. Deixa eu continuar lendo. Eu posso continuar lendo essa parte aí? Depois você lê de novo. Vai lá. Então, a resposta. Caro amigo e digno mestre, vossa boa recordação e vossas provas de simpatia são muito importantes para mim. Se hoje posso vir até vós e assistir livre e despendido a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que vossas preces me trouxeram. Como dizia com exatidão meu jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar, desde o começo da reunião desta noite. Empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Vossas conversas e graves questões que debatestes interessam-me vivamente. Tornaram minha espera menos penosa. Perdão, caro amigo, mas o meu reconhecimento pedia para se manifestar.
Tende a bondade de dizer-nos primeiro como vos encontrar no mundo dos espíritos. Tende a bondade de, ao mesmo tempo, nos descrever o trabalho desde a separação. Vossas sensações naquele momento é dizer-nos ao fim de quanto tempo vos reconheceste. Sou tão feliz quanto você pode ser, quando se vê plenamente confirmados todos os pensamentos secretos que emitimos sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz, sim, eu sou, pois agora vejo sem nenhum obstáculo se desenvolver diante de mim o futuro da ciência, da filosofia e dos espíritos. Então é um caso aí que parece que a ciência espírita, a filosofia espírita ajudou no desenvolvimento, né? Claro que o espiritismo não é o único caminho para desenvolver a moral, mas nesse caso é uma ferramenta útil porque comprova a imortalidade da alma, né? E dá essa certeza que nos impulsiona para o progresso moral. Então, nesse caso, parece que ajudou ele a ser um espírito feliz e ele compreendeu bem essa ciência, essa filosofia e continuou acompanhando, né? Porque Kardec ainda estava encarnado, ainda estava desenvolvendo a ciência espírita, então ele continuou acompanhando o desenvolvimento dessa ciência por Kardec no mundo espiritual e serviu utilmente a doutrina como um dos exemplos do céu e inferno. Né? Foi muito interessante você ver aí o concreto, né? Porque ele é um dos pioneiros, como a gente vê nesse depoimento aí, e ele só tinha a teoria, né? E você vê a felicidade e a surpresa dele de comprovar os fatos espíritas ali por si mesmo, né? Muito interessante essa questão aí, né? Bom. Exatamente. Aí ele continua, mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas. Irei de novo conversar convosco sobre esse assunto, sabendo que minha presença vos trará tanto prazer quanto eu mesmo sinto ao visitar-vos. O dilaceramento foi bastante rápido, mais rápido do que meu pouco mérito me fazia esperar. Fui ajudado poderosamente pelo vosso concurso. E o vosso sonâmbulo vos deu uma ideia bastante nítida do fenômeno da separação, para que eu não insista nisso. Interessante, né? O sonâmbulo ali, ele se desprendeu e viu o processo de separação ocorrendo, né? Os fluidos. Uhum. E pela evolução foi rápida, né? Comprovando aquilo que Kardec fala, que quanto mais evoluído o espírito, quanto mais ele progrediu, mais se desprende rápido da matéria, né? Mas a perturbação é menos demorada. Muito bom. Não sei se você, Cláudio, você tem os relatos que você tem nos seus grupos, você tem contato com espíritos que têm essa facilidade. Olha, nós tivemos, ao longo desses últimos 30 anos aí, algumas ocasiões de acompanhar desencarnes de companheiros, de conhecidos, né? Até de amigos de doutrina. É muito raro, tá? Pelo menos o que a gente pôde presenciar é muito raro. Mas nós já tivemos algumas surpresas nesse sentido aí, muito interessantes. Eu me lembro me vem à memória aqui um grande amigo, já de uma certa idade. Ele tinha uma filha médium, nós fizemos muitas reuniões familiares na casa dele. Era uma pessoa muito simples, muito humilde, trabalhadora, e uma pessoa de um coração enorme. Acompanhava os estudos, acompanhava os trabalhos na casa, frequentou a minha casa, as minhas reuniões algumas vezes, mas você via que ele não se envolvia muito pela pouca cultura, entre aspas, vamos dizer assim, material que tinha. Mas era uma pessoa excelente, estimado pela família e por todos. E foi muito interessante que ele desencarnou na época do Covid, no auge do Covid. E nós ficamos sabendo que ele estava hospitalizado e, infelizmente, não podia receber visitas, né? Havia aquelas questões médicas. E qual não foi nossa surpresa em saber que, alguns dias depois, estávamos até conversando na sala da minha casa,
que tinha vindo a notícia de que ele tinha desencarnado, e foi feito aquele velório rápido. Aqui era permitido apenas 6 ou 10 membros da família, né? No auge realmente do Covid. E nós, à tarde, o velório foi realizado de manhã cedo, próprio enterro de manhã, acho que 10, 11 horas da manhã, e a gente ficou sabendo disso 4 horas da tarde, quase 5 horas da tarde, quando chegamos em casa, que um amigo que nos visitou nos deu a notícia do passamento do amigo e já do velório e do enterro. E foi muito interessante que nós tínhamos uma médium do grupo que estava em casa. E fizemos ali um pensamento a esse amigo, uma breve oração, inclusive pedindo desculpas a ele por não ter acompanhado os últimos dias dele, devido às questões legais. Qual não foi nossa surpresa? Do envolvimento rápido da médium ali, o amigo nos dizendo que tinha sido alcançado por nossas preces e que não nos preocupássemos, que o instinto e o sentido de amizade já tinha se consolidado durante o tempo de reuniões, que foram anos seguidos na casa dele lá. Mas foi muito rápido e foi muito interessante essa questão, porque assim, quando o médium volta do transe, nós levamos quase 1 hora para que o médium conseguisse se estabelecer emocionalmente. Foi uma das coisas mais marcantes, embora houvesse outras aí. Porque o médium diz que simplesmente não viu a figura do amigo, mas sabia que era ele e só notava uma luz muito grande no ambiente e sentia uma felicidade que a médium, isso faz alguns anos já, 3 ou 4 anos, de vez em quando a gente comenta isso, a médium diz que nunca mais teve esse sentimento. Aí ele diz que tinha sido alcançado por nossas preces e estava ali só para nos dar um abraço e que tinha que seguir. Então, você vê essas questões aí, né? A gente ainda não passou por esse processo, ou não se lembra, como um amigo aqui, né? De comprovar por si mesmo os fatos espíritas, mas a gente já tem hoje muitos exemplos. Né? Esse foi um dos mais marcantes. Mas no dia do velório mesmo, a gente já teve médiuns envolvendo rapidamente com a pessoa ali, dando pelo menos um abraço, um sinal de que estava bem e que agradecia pela presença e pelas preces. Então, isso é absolutamente natural. Infelizmente, as pessoas deixam de observar, né? Ou até mesmo de acreditar nisso. Sim. Mas é bem interessante esse relato, né? Aí aqui diz, era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento entre dois sentidos opostos. O espírito triunfou, visto que estou aqui. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que ele foi baixar à terra. Eu voltei convosco. Então você tinha ali 2 forças, uma do corpo e outra o espírito querendo se libertar, e o espírito venceu. Foi um desprendimento rápido, né? Por conta da evolução daquele espírito e a desprendido da matéria. A gente esquece, né, do lado oposto aí, né, dos espíritos ainda ligados à matéria, e mesmo nesse caso aí, de uma pessoa moralmente elevada, com conhecimento e tal, o transe ou a dificuldade dura algum tempo. O passamento só se deu quando o corpo baixou a sepultura, né, pelo merecimento dele. Então, você vê ao contrário ali, você inverte a questão, o quanto deve ser difícil e penoso para alguém sem essa convicção, sem esse conhecimento, e, infelizmente, moralmente, sem condições de se reconhecer no mundo espiritual. E a gente vê esses dramas todos de espíritos que até
têm uma grande dificuldade de compreender o desencarne, né? Sabem que morreram, sabem que estão no mundo espiritual, mas não conseguem acreditar, não conseguem se situar. Esse é um dos dramas que a gente vê muito nos trabalhos mediúnicos. Exatamente, perturbação, né? Muitos espíritos ficam um tempo até não acreditam que desencarnaram, né? Mas outros já, o desprendimento já é mais rápido, né? Como a gente está nos espíritos felizes ainda, né? Esses casos são mais rápidos, mas a gente vai ver outros casos que são dos espíritos medianos ou infelizes, que a gente vai ver que essa perturbação é mais demorada nesses casos. Aí pergunta aqui, o que pensais do serviço que foi feito para o vosso funeral? Estabeleci para mim o dever de assistir a ele. Naquele momento estavais suficientemente desprendido para vê-lo. As preces que disse por vós, não ostensivamente bem entendido, foram até vós? Sim. Como vos disse, vossa assistência fez tudo em parte. Eu voltei convosco, abandonando completamente minha velha crisália. Aliás, as coisas materiais tocam-me pouco, vós o sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. Interessante que ele, pelo desprendimento, ele não se importou muito com as questões da matéria, né? Aí o Arthur chegou. Arthurzinho. Boa noite, pessoal. Estávamos num outro estudo, né? Numa outra live em que fomos convidados. Já concluímos e já viemos aqui para o nosso estudo do céu e inferno. Bom, bem-vindo. A gente está lendo aqui o espírito. Eu posso até ler novamente essa parte, né? Que ele assistiu o próprio funeral, né? O que pensais do serviço que foi feito para o vosso funeral? Estabeleci para mim o dever de assistir a ele. Naquele momento estava suficientemente desprendido para vê-lo, e as preces que disse por vós, não ostensivamente bem entendido, foram até vós? Sim. Como vos disse, vossa assistência fez tudo em parte, e voltei convosco, abandonando completamente minha velha crisália. Aliás, as coisas materiais tocam-me pouco, vós o sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. Então ele tem um desprendimento bem grande, né, dessas coisas materiais. É interessante esse pequeno trecho aí, essa pergunta e essa resposta dele, nos dá um alerta muito grande nessa questão da presença e de como nós nos conduzimos nos velórios, né? Todos nós temos, vez ou outra, estarmos familiares, amigos, conhecidos, e a gente tem visto cenas lamentáveis, né, nos velórios, infelizmente. Geralmente, as cenas são de desespero, são de inconformação. E como a gente vê aí, como as preces refletem tão bem para o espírito, imagine o desespero para o outro lado, né? Como é que chegam até o espírito que está ali, às vezes, numa situação muito mais aflitiva e muito mais confusa do que os que ficaram. Então, a gente, quando começou a estudar isso aí, a gente começou a ter um cuidado maior em estar presente aos velórios, em procurar, quando possível, ser um elemento ali de apaziguamento, de consolação, realmente. Algumas vezes, pelo conhecimento das pessoas que têm da nossa posição espírita, até nos convidam a falar algumas palavras, e a gente tem tido muito cuidado com isso, de estabelecer ali uma coisa muito simples, muito serena, principalmente entrevendo ali a questão da dor dos familiares e dos amigos, que muitas vezes não têm a oportunidade que nós temos de conhecer todos esses fatos, né? Mas é muito interessante, chama muita atenção aí. Se as preces auxiliam, né?
o desespero deve desestabilizar muito mais ainda os amigos. Algumas vezes, em velórios, os médiuns que nos acompanham do grupo têm recebido pedido de espíritos familiares que ali estão presentes, inclusive para auxiliar o desencarnado, para que nós nos posicionemos junto, às vezes, a alguns familiares que estão mais exaltados. E é muito interessante ali, tranquilamente, às vezes com um leve toque, ou às vezes uma pequena palavra, um pequeno abraço ali, a gente percebe que a espiritualidade age ali para que aquele familiar não chegue ao desespero extremo e se mantenha calmo durante essas situações aí. Então, a gente tem procurado fazer o melhor possível nessas situações. Então, o alerta dele aí, e o esclarecimento dele é muito importante. Arthur? Isso aí realmente reflete e nos ensina, né, que nós temos que realmente procurar nos desmaterializarmos, né, no sentido de entendermos e investirmos no nosso progresso espiritual, uma vez que uma vida apenas voltada para as coisas da matéria, né, inclusive as paixões, enfim, a tudo isso vai acaba acarretando naturalmente num estado de perturbação muito mais intenso e muito mais demorado. É aí que a gente aprende e apreende aí dos ensinos dos espíritos, né? Porque por comparação a gente verifica que aqueles menos apegados conseguem logo dar fim, né, a esse período de perturbação de uma maneira muito mais tranquila, muito mais rápida, enquanto que os mais apegados, né, os mais despreocupados com o desenvolvimento moral, principalmente, acabam padecendo realmente bastante, né, no período pós-morte, né, onde não entendem o que está acontecendo, enfim, acabam se demorando muito mais tempo aí nessa condição difícil no mundo espiritual. Exatamente, né? É uma coisa que varia espírito para espírito. Então, a gente pode continuar lendo a partir desse parágrafo aqui. Arthur quer ler essa... Vamos lá. Então, vamos à pergunta. Recordai-vos de que, a pedido vosso, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós ainda vivo. Naquele momento, vosso espírito se desprendeu para vir conversar conosco. Tende bondade de nos descrever, tanto quanto possível, a diferença que existe entre vosso desprendimento atual e aquele de então? E a resposta, então, do espírito. Sim, de certo, recordo-me. Mas que diferença entre meu estado de então e o de hoje? Naquele tempo, a matéria me apertava ainda com sua rede inflexível. Eu queria me desprender de uma maneira mais absoluta e não podia. Hoje estou livre. Um vasto campo, o campo do desconhecido, se abre diante de mim. E espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que é preciso experimentar e dos atos que é preciso realizar para galgar o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Que majestade! Que grandeza! É quase um sentimento de terror que domina quando, fracos como somos,
queremos fixar as sublimes claridades. Então, percebemos aí bem claramente, né, que ele descreve os seus momentos iniciais de desprendimento da matéria e o quão foi agradável àquele espírito se finalizar, né? Foi agradável finalizar esse processo de desprendimento. O quanto boas coisas se abriram às suas vistas. E ele parece realmente já estar bem próximo de uma situação de felicidade bem mais pronunciada do que nos seus primeiros momentos, né, de espírito que volta à erraticidade. Aí ele deixa bem claro, né, a força da ligação com o corpo, né? Mesmo depois do desencarne, mesmo de pessoas altamente, vamos dizer, qualificadas para tal, né? É um processo e não tem como, vamos dizer, se subverter a esse processo. O que se pode é, como o exemplo dele aí está dando, se preparando durante a vida, né? Ele comenta ali em cima que ele já era desprendido dos bens materiais, das coisas materiais, né? Agora é muito melhor e muito mais fácil, embora ainda nos primeiros momentos achei interessante ele falar essa rede inflexível, né? Que segura no corpo, quer dizer, a gente tem tanta invencionice hoje no meio aí, né? Tanto no meio espiritualista quanto no meio espírita, e esses apontamentos desse livro, esse livro é fantástico, esse livro aí é pura ciência, né? Tá aí a ciência espírita, tá aí se mostrando de fato, e a gente às vezes tem que lidar com essas situações aí de conversas bobas aí. Mas vamos lá. Exatamente. Então, a gente pode continuar a leitura nessa pergunta aqui. Vamos lá. Numa outra vez, ficaremos felizes de continuar esta conversa, quando quiserdes voltar ao meio de nós. E a resposta. Respondi sucintamente e sem sequência às vossas diferentes perguntas. Não pedi demasiado ao vosso fiel discípulo. Ainda não estou inteiramente livre. Conversar mais seria minha felicidade. Meu guia modera meu entusiasmo e já pude apreciar suficientemente sua bondade e sua justiça para me submeter inteiramente à sua decisão, por mais que lamente ser interrompido. Consolo-me pensando que poderei frequentemente vir assistir incógnito às vossas reuniões. Às vezes falarei convosco. Amo-vos e quero prová-lo. Mas outros espíritos mais avançados do que eu reclamam a prioridade e devo apagar-me diante daqueles que tiveram a bondade de permitir a meu espírito dar livre curso à torrente de pensamentos que eu reunira. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não só a vós, espíritas, que me chamastes, mas também a esse espírito que teve a bondade de permitir que eu tomasse seu lugar, e que, quando vivo, tinha o nome ilustre de Pascal. Aquele que foi e será sempre mais devotado de vossos adeptos, Dr. Vinhal. Então, ver a Revista Espírita do mês de março de 1860, quando faz referência, né, pelo jeito, ao Pascal. Amigos, querem comentar? É muito interessante, né? Eu me lembro de alguns ocorridos aqui. Eu tive, durante muitos anos, mais de 20 anos, amizade por força de trabalho, e depois por realmente foi estabelecido uns laços de amizade com um senhor aqui a quem eu prestava serviços. E era muito interessante que ele era um aposentado e às vezes a gente estava trabalhando
e ele vinha bater papo, você tinha que parar para dar atenção, eu já era um senhor de idade. E isso se estabeleceu por muitos anos a fio, eu trabalhei por ele muitos anos, realizando os trabalhos nas casas e nas propriedades dele. É interessante que depois, pouco tempo depois do desencarne dele, ele aparece numa reunião e fala assim, olha, cara, se eu soubesse o quanto era importante bater papo, nós tínhamos tomado muito mais café e trabalhado menos. Né? Ele falou, puxa, saudade dos nossos cafés. O médium estranhou muito essa questão, assim. Mas o que era? Isso era uma coisa interna nossa, era uma brincadeira nossa. Que ele sempre falava assim, puxa, eu venho aqui e eu faço separar para a gente tomar café e jogar a conversa fora. Né? E aí, o médium não tinha o menor conhecimento desse tipo de relação que eu tinha com esse amigo aí, a quem eu prestava serviço. Então, serviu de duas coisas. Dele me dizer, né, que a gente deveria ter um pouco mais de tranquilidade na vida, né? Essas coisas que às vezes a gente acha assim, eu estou jogando um tempo fora. Não está, não. É muito interessante isso. E era um jeito dele me provar, através daquela médium, que era o personagem em si. Porque só eu tinha conhecimento disso, só eu e ele, dessa brincadeira entre nós, né? Quando ele aparecia no trabalho, eu já parava para a gente tomar um café e jogar a conversa fora. É o tipo de coisa desse nosso amigo aí, né? Que ele quer conversar, ele quer bater papo. Poxa, a gente devia ter conversado mais, batido mais papo, né? É interessante isso, viu? Veio a lembrança aqui. Acho que ressalta desse estudo, né? O que já vem, o que a gente já vem estudando desde lá do capítulo do passamento, de que no caso dos espíritos mais evoluídos, o desprendimento é mais rápido, o conhecimento espírita ajudou, a questão da evocação, que é importante, o diálogo com o espírito, né? Kardec não se mantinha numa postura passiva, e como o desprendimento afetou, né? Não só o sonâmbulo viu, mas deu para ver no diálogo, né? Como o desprendimento afetou a visão dele sobre o mundo físico, né? Estava lá no enterro, ele não deu importância às coisas materiais, mas às preces que eram feitas às pessoas que amaram ele na vida, né? E ele olhou para o corpo dele e viu ali que ele usou o termo crisália, né, para falar do corpo, né? Ou seja, naquele momento era uma veste, só que ele usou para evolução, mas depois, na vida verdadeira, ele já ele já compreendeu a importância das coisas espirituais, né? Se o Arthur quer falar também alguma coisa, acrescentar? Não, é exatamente isso. E o que nós fazemos aqui é um treino. É claro que numa encarnação isoladamente é muito difícil a gente progredir muito, né? E até existe casos assim de espíritos que realmente progredem bastante numa única encarnação, mas eu acredito que o mais comum é que a gente vá fazendo esse progresso lentamente. Mas, obviamente, que cada encarnação é uma oportunidade a gente continuar se burilando, né, até o ponto em que, a cada fim de período reencarnatório, a gente mais facilmente volte a se encaixar, né, na verdadeira pátria, como disse o Eric há pouco, né, a pátria espiritual, que é de lá que nós somos originários. Então, na medida que nós nos ligamos mais às coisas espirituais, mais facilidade nós teremos, né, nesse retorno. Agora, se continuarmos ainda presos às paixões, né, às coisas materiais, né, às vaidades da vida, aos orgulhos, aos preconceitos do mundo, mais difícil será
né, esse retorno, porque a gente vai estar muito mais identificado com o lado de cá do que com o lado de lá. Já é um condicionamento, né? É até, de certa forma, estranho, né, que a gente volte à pátria e não se reconheça, né? Mas é por quê? Que a gente, esses nossas paixões aí nos fazem com que toda vez que nós voltamos, nós acabemos cedendo às mais paixões, que certamente são cada vez mais temperadas até pela própria sociedade, né? A sociedade, de certa forma, nos puxa para esse estado de coisas, né? A gente vive num mundo ainda muito materialista, onde ter acaba sendo muito mais importante do que ser. E a gente acaba engrenando nessa, se esquece de ser e só se preocupa com ter. E aí chega lá no mundo espiritual, na verdade, de mãos vazias. Muito interessante. E é interessante que chama a atenção aí, é uma questão que eu tenho discutido muito quando tenho oportunidade com os grupos aqui. É muito difícil quando o pessoal compara os grupos de Kardec com os nossos grupos hoje. Vejam esse senhor aí e esse depoimento dele aí como espírito. Na condição de espírito liberto, absolutamente consciente, e ele demonstra uma questão de humildade aí, que ele diz, eu agradeço aqui, está conseguindo falar, porque tem os outros aqui superiores que têm que, né, que são os espíritos que estão compondo a doutrina, né, e ele até agradece esse tempo que dão a ele, né, e às vezes as pessoas querem cobrar de pequenos grupos ou de casas espíritas aí, que o feitio seja igual à reunião de Kardec, as comunicações dos espíritos sejam do mesmo teor das reuniões de Kardec, e se esquecem que ali as sumidades, os espíritos de escola, como costumam dizer nos livretos aí, que estavam dando a Kardec um material para a formação da doutrina. Tá? E de vez em quando, Kardec era um mestre nisso, né? Vamos colocar aqui o exemplo prático da teoria que vocês nos trouxeram. Eu não vou ficar só na palavra de vocês, mesmo sabendo que eram espíritos superiores que ali estavam indicando as questões espiritualistas e espirituais para ele, do mundo espiritual, as leis e tudo. Bom, me disseram como é que funciona, agora me tragam um exemplo prático. Qual o melhor exemplo prático daquele que você viu aqui materialmente e você vai ter ali a experiência do espírito no mundo espiritual? É fantástico esse trabalho, né? Mas a gente se esquece disso. Às vezes, algumas pessoas que participam das pequenas reuniões que a gente realiza, são reuniões familiares, mas é muito espírito assim, ainda mediano, sofredor. Então, vocês queriam o quê, cara? Vocês queriam quem se manifestar através da gente aqui, dos médiuns medianos? Olha lá, mediano para baixo, né? Tá? A própria doutrina deixa bem claro que esse mundo não é para esse tipo de coisa. É para determinadas situações. E de vez em quando a gente discute com o pessoal aí, né? Aí na sua reunião, Jesus já veio? Não, não veio ainda. Então, tem um Jesus da Silva, um Jesus Antônio, pode até aparecer, mas Jesus é mais ou menos assim. Eu concordo com o Cláudio que a gente tem que analisar as comunicações, mas a gente tem que entender também que esses espíritos superiores, eles vêm justamente aos imperfeitos, né? Tem já fosse elevados, eles não precisariam vir falar com a gente já seria do mesmo nível que eles, então eles vêm, por isso que nossos anjos guardiões, eles são o quê? Eles são elevados, né? A gente não tem um anjo guardião que é do mesmo nível que nós, então é aquela coisa, os médicos vêm aos doentes, né? Então, justamente, se a gente só tivesse assistência de espíritos inferiores iguais a nós, não estaria, não funcionaria a coisa. Então, você pode evocar, né, espíritos superiores, mas você tem que, claro, analisar a comunicação para ver se bate a linguagem e evocar várias vezes, né, até para
Porque se for um espírito mistificando, alguma hora ele vai se trair ali, se você fizer várias sessões. Eu encaro mais ou menos, claro, guardar as suas devidas proporções, como numa empresa. Eu trabalho num departamento. Geralmente, quem vai me dar ordens mais diretas é o gerente, é o supervisor, né? Já o gerente supervisor vai ter que prestar contas, né, a um diretor, e o diretor vai prestar contas ao presidente. Então, acho, assim, né, mal comparando, bem mais raro um presidente ter que, enfim, não que não seja possível, é possível, certamente, mas eu considero como raro, aí comparando o presidente, um Jesus, né, enfim, instruir Espírito puro, Kardec fala na escala que seria raro, né? Agora, segunda ordem, aí é diferente. Sim, sim. Então, esses que o Cláudio falou, que desejam a presença de espíritos excelsos a todo momento, acho que realmente estão querendo um pouquinho demais, né, Cláudio? Não dá, não dá. Não tem nem a capacidade, nós não teríamos nem a capacidade de assimilação do que alguns deles teriam a dizer. E, na verdade, está tudo posto, na maioria das vezes, né? A mensagem de Jesus está posta, a mensagem do Espiritismo está posta. E a gente absorveu isso? A gente está colocando em prática isso? Talvez quando a gente assimilar isso tudo, aí sim a gente possa começar a pensar em instruções ainda mais elevadas. A gente não está fazendo nem o básico. Eu estou aqui no almoxarifado, não consigo fazer nem direito o trabalho do almoxarifado, vou querer conversar com o presidente da empresa? Conversar o quê com ele? O que ele vai ter? Entendeu? Eu não vou nem entender exatamente, porque está numa ordem de preocupação tão maior, não que a gente esteja desassistido, o presidente está lá e está cuidando de tudo, a gente não está desassistido, mas ele dele descer, entre aspas, né? Claro, isso é só uma figura de linguagem. Ele descer até nós para, né, para coisas assim. A gente tem que deixar claro que as reuniões particulares não são para fazer doutrina. Quem fez doutrina foi Kardec, né? Sim. As reuniões são para questões, por exemplo, você está com problema moral na sua vida, você evoca seu anjo e tem. Não é para acrescentar princípios à doutrina, o que Kardec já fez. Isso aí Kardec já fez e acabou. E você, na sua experiência, Eric e Cláudia, é uma pergunta mesmo, tá? Não é uma pergunta retórica, não. Porque comigo não aconteceu, eu posso adiantar. Você já presenciaram comunicação de espírito guardião ou anjo guardião, como queiram? No meu caso aqui, alguns médiums, é outra questão muito, muito controversa no meio. Eu acho absolutamente natural, e isso está nas instruções da doutrina. Mas aí entra de novo nisso que você passou aí, Arthur. O médium tem que merecer conhecer o seu guardião, tá? O seu anjo protetor e tal. O que nós temos aqui? O que eu posso dizer da experiência é que nós temos alguns amigos que conduzem partes, por exemplo, da reunião, alguns amigos pessoais que de vez em quando intervêm, mas muito ali, entre aspas, silenciosamente, dão um recado, passam uma orientação. Nós estamos, por exemplo, há 25, 28 anos com as reuniões. Se eu não me engano, nós estamos passando por um período desse agora. Acho que se eu não me engano, a terceira vez que se passa isso nesses pequenos grupos que a gente organiza aqui. O amigo espiritual responsável, há anos já, deixou claro que ele tem que se afastar para cuidar de questões próprias, pessoais dele, inclusive preparar trabalhos futuros. Então, eles nos avisam que é um período meio chato, meio complicado aqui, porque outro, na mesma estirpe, na mesma escala, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo patamar de conhecimento, mas com o qual nós ainda não temos
relações naturais, né, vai começar como se diz, vai começar a direcionar as tarefas do grupo. Se eu não me engano, é a terceira vez que ocorre nesses últimos 28 anos. Tá? Essa é uma questão levantada aí, da gente achar que a gente tem exclusividade. A gente vê muito isso aí no meio, né? O espírito fica preso ao médium 50, 100 anos aí, e o médium dá carteirada toda hora. Chamou, tem que vir. É uma inversão de valores absoluta aí, né? E, basicamente, essa é a experiência que nós temos aqui. Alguns médiuns que participam já há anos, nós identificamos já os espíritos responsáveis por aquele médium. O tal do anjo guardião que pedem sempre para... Eu acredito que é um pouco mais... Fica um pouco mais além. Ele é realmente responsável por aquele ali. Ele é quem direciona. Muitas vezes é interessante... o espírito, vamos dizer assim, responsável por aquele médium durante o trabalho, durante a reunião. Está acontecendo algum fato, ele recua e fala, olha, eu não posso ir além disso. O protetor do médium acaba de me avisar que o limite para mim ir e para o médium ir é aqui. Tá? Então, aí a gente vê que essa questão da hierarquia aí é uma coisa muito séria entre os espíritos, mas muito séria mesmo. Tá? Mais ou menos assim. O que eu posso falar, tem pessoas que vão se basear em outras literaturas ou nas experiências pessoais. Eu sou um papagaio de Kardec, costumo falar. Então, o que eu posso falar é o que está na obra de Kardec. Eu repito o que Kardec fez de ipsis literi. Não no sentido de refazer esse espírito, mas o que Kardec recomendou, eu faço, né? Porque Kardec é bem claro. No capítulo do desenvolvimento da mediunidade, Kardec fala que é para começar o desenvolvimento dos médiuns evocando o anjo da guarda. Kardec fala isso. Porque é o espírito que tem mais familiaridade com ele, com o médium, né? É o espírito principal na vida da pessoa. Kardec fala, é aquele que tem a missão de velar por nós, né? Então, Kardec fala isso. Então, eu fico com eu sigo ipsis literi que está na obra do Kardec. A gente segue exatamente esse preceito, mas eu acho assim, eu não posso afirmar por A mais B que tal espírito que me acompanha é realmente o meu anjo da guarda. Aquele espírito que, como o próprio Eric diz aí, ele tem que ser superior a mim. E a gente vê que os espíritos comenzinho ali que cumprem alguma tarefa junto aos médiuns são espíritos com um conhecimento além do médium pelo fato do desencarne. Mas não são espíritos que podem dar respostas completas, nem sobre a vida do médium e nem sobre o trabalho que está sendo realizado. Eu vou, talvez, vamos lá, causar uma treta aqui. Eu tenho a gente tem aqui uma regra, a regra da Elza, que é a minha esposa, né? Como as pessoas nos procuram muito e por diversas situações, né? O nego vem procurar anel perdido, como vem querer falar com o falecido. Ela falou assim, olha, o dia que eu souber que os espíritos que trabalham com você e com a gente aqui resolveu o problema daquele peão que para aqui com carro zero, tem 1 milhão de propriedade e faz 1 milhão de coisa errada na vida aí, vocês resolveram o problema dele, eu queimo esses livros todos aqui. Então, eu tenho a regra da Elza. Tá? Os espíritos dão, assim, o seu aconselhamento, dão, às vezes, um norte para a pessoa, mas não vem me falar que vai resolver problema, vai... Tá? A coisa é muito delicada, muito pessoal nessas questões aí. Então, a gente utiliza aqui a regra da Elza. Minha esposa fica de olho, tá?
Pô, se não resolve os problemas nossos, não vai resolver os problemas dos outros, né? Tá? É mais ou menos. Vocês não acham que talvez esse espírito guardião... Por que eu estou falando espírito? Porque eu acho que às vezes a gente toma esse nome anjo, esse termo, esse substantivo anjo, e aplicamos como se fosse um espírito perfeito. Porque teriam duas acepções. O anjo, isto é, o espírito que já alcançou a perfeição, e anjo enquanto um sinônimo para espírito. Então, o que vocês acham da ideia, e eu estou perguntando também novamente, de que esse espírito guardião, que a sua elevação não guardaria certa proporção com o adiantamento do indivíduo? Né? Quer dizer, claro, ele é sempre mais elevado, né? Mas, assim, não guarda certa proporção, quer dizer, o pequenininho ainda, né? O espírito ainda tão mais atrasado, né? Será que ele necessitaria de um espírito assim tão mais adiantado do que ele? Não poderia ser apenas um espírito que esteja num patamar imediatamente acima para poder orientá-lo? O que vocês acham? Tem que ser no mínimo da segunda ordem. É isso que Kardec fala. Não pode um espírito imperfeito dirigir a vida de outro imperfeito. Tem que ser no mínimo da segunda ordem. Agora, claro que não precisa ser puro, né? Kardec usa anjo em outro sentido quando ele fala de anjo da guarda, né? Porque ele fala de anjo no Livro dos Espíritos como espírito puro, né? Tem outros textos também que ele usa anjo no sentido de espírito só. Qualquer espírito. Então, as palavras são polissêmicas, isso não depende do contexto. Exato. Eu tenho feito um breve exercício nesses últimos anos aí, quando os médiuns nos procuram, e geralmente os médiuns nos procuram, já tem aquela literatura extra-campo aí na cabeça, né? A gente tem tentado usar mais a palavra protetor, né? Eu acho que ou anjo guardião ou protetor, eu prefiro mais. E é o que o Arthur falou aí. Quando a gente, vamos dizer assim, aperta um pouco o tal do responsável pelo médium, ele chega no ponto que ele fala, olha, esse assunto ou essas coisas que você quer saber não é da minha alçada, é da alçada do responsável do médium. Eu tenho permissão para trabalhar com esse médium nesse tipo de tarefa aqui. Tá? E com certeza tem uma hierarquia, é aquilo que eu falei aí. A hierarquia é muito mais complexa e muito mais séria, embora seja absolutamente natural. Ou seja, o superior dirige o momentaneamente inferior ali. Kardec deixa isso bem claro em algumas outras situações, Kardec. Os espíritos superiores, né, quer dizer, é o professor formando o aluno. Uma vez que o aluno está formado, o aluno segue e passa a ser professor dentro daquilo que aprendeu, né? Eu acho que a gente ainda está muito, muito verde na coisa ainda. Mas é isso aí, ótimo. Excelente. Então, a gente esse caso era mais curto, né? E hoje a gente fez mais curto mesmo, porque a gente teve que começar mais tarde. Mas queria agradecer muito ao Cláudio, ao Arthur, que está sempre aqui. São excelentes os comentários dos amigos. E agradeço também a vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Se inscrevam também no canal do Arthur Azevedo. O Arthur está com o estudo da obra O que é o Espiritismo, que é uma obra de introdução muito boa. Desculpa se não deu para ver todas as questões, mas é isso. Pessoal, curta, compartilhe, se inscreva aí e até a próxima. Valeu.